Cercados e sem suprimentos há meses, a situação dos portugueses de 1823 sitiados em Salvador era desesperadora. O comandante Madeira de Melo se via numa grande saia justa e, numa atitude humilhante à sua amada Portugal, ele decide fugir. Na madrugada, enquanto os navios brasileiros não os veem, os tugas fogem de volta ao velho mundo. E no dia seguinte, a cidade de Salvador é tomada pelas tropas brasileiras, marcando o fim da luta na Bahia e um ponto de virada na luta pela independência. 2 de julho de 1823 foi um dos maiores triunfos brasileiros da guerra, embora seja ofuscado por outros tantos eventos na história do Brasil. Acontece que na Bahia, essa história não é esquecida, ou mesmo renegada aos parágrafos de um livro obscuro de história. Esse evento é amplamente celebrado, seus mitos e nomes ecoam ainda vividamente na memória coletiva dos baianos modernos. Mas que lutas e acontecimentos anteriores marcaram tanto a história da Bahia e de Salvador e que contribuíram diretamente ao 2 de julho? Bom, vamos dar uma olhada rapidinho nisso. Mas não sem antes você dar um like e se inscrever no canal, que isso ajuda demais, tá? Mas sim, vamos à história. As cortes portuguesas oriundas da Revolução do Porto logo queriam abaixar o status brasileiro que havia sido momentaneamente elevado no interlúdio de 1808 e 1821 com o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. O sentimento de revolta estava lentamente pipocando pelo Brasil. Não só por isso das cortes, mas devido também à criação lenta da identidade nacional brasileira, do Brasil como nação, e ideais de independência disseminados desses anos. Em especial, em Salvador, o estopim para uma revolta por grupos independência foi a chegada de Ignácio Luiz Madeira de Melo, apontado novo comandante das tropas na Bahia. A demissão do comandante anterior, substituído por este aí que era mais leal às cortes, foi a gota d'água para o grupo de militares brasileiros que tomou armas e sitiou-se no Forte de São Pedro no dia 18 de fevereiro. Madeira de Melo, depois de negociações falhas com esses caras, decidiu bombardear o local e acabou criando um clima de completa desgraça na cidade, em que uma putaria generalizada acabou explodindo nas ruas de Salvador, onde portugueses e brasileiros brigavam, saqueavam, faziam de tudo e mais um pouco. Muitos morreram nesses confrontos, a exemplo da madre Joana Angélica e do capelão Daniel da Silva Lisboa. 2 mortes importantes, porque elas impactaram muito ao público, e esses dois acabaram se tornando-se até mártires na luta brasileira. Essa putaria de Salvador rendeu a fuga de muitos civis, que estavam assustados ali com o que está acontecendo, e até mesmo a fuga também dos revoltosos do forte, todos em direção ao Recôncavo. Agora, lá no Recôncavo, esses mesmos eventos e os eventos externos que estão acontecendo no Brasil também, reverberaram lá também. E a chegada desses revoltosos, justamente, os sentimentos vieram à tona, com uma iniciativa por parte da Vila de Santo Amaro, que proclamou apoio ao príncipe Dom Pedro. A pequena junta decidiu marchar em direção à Cachoeira, cidade importante no Rio Paraguaçu. Lá, com a adesão de mais tropas, a Câmara da cidade, reunida no dia 25 de junho de 1822, não apenas proclamava apoio a Dom Pedro, mas ela também reconhecia a autoridade do príncipe como líder do Brasil. Isso teve repercussões imediatas, com o direito a confronto no Rio Paraguaçu com tropas portuguesas que estavam estacionadas ali, mas que acarretou numa surpreendente vitória brasileira. Esses eventos de Cachoeira foram muito importantes, pois asseguraram um foco de luta no Recôncavo, com direito à adesão de outras cidades, como Maragogipe, e tal. Mais importante mesmo foi o efeito psicológico nos portugueses. Isso porque a Bahia era vista como reduto das tropas, e na mente deles seria uma das regiões de maior segurança para a coroa. Se imaginava ainda que no caso de uma revolta maior ao domínio português no Brasil, a Bahia serviria de base para um contra-ataque. Tudo isso foi por água abaixo pela vitória cachoeirana. Madeira de Melo, vendo uma possível merda em seu caminho, chamou as tropas para concentrar-se em Salvador numa última luta, enquanto que Dom Pedro recebeu as notícias com entusiasmo. São poucos meses desses eventos e o 7 de setembro e outros eventos posteriores nas províncias sul-sudeste, fora a adesão de Pernambuco à causa da independência, que a luta da Bahia foi retomada com toda a força. As tropas do Recôncavo, dispersas e mal equipadas, receberam auxílio do comandante Labatut, enviado por via marítima a Recife com um destacamento para atacar a Bahia pelo norte, enquanto o resto das tropas avançava por Minas. Labatut montou sua base de operações nas cercanias de Alagoinhas e Engenho Novo, e lá, com a adesão de mais revoltosos, como o destacamento de vaqueiros tornados cavaleiros, os encorados de Pedrão, e a reorganização das tropas do Recôncavo, os portugueses eram lentamente cercados em Salvador, perdendo acesso às suas vias de suprimento terrestres e logo suprimentos marítimos também, por conta
conta de uma revolta pró-independência na ilha de Taparica e a chegada da esquadra do almirante Thomas Cochrane, que começava um bloqueio naval à Baía de Todos os Santos. É desse encontro de personagens que outros também surgem, como Maria Quitéria, mulher que lutou contra as normas sociais da época e decidiu também lutar pela independência, vestida de homem para não levantar suspeitos e tal. Ela se tornou heroína não só por esse fato de ser mulher, mas também por lutar numa das batalhas mais decisivas do século de Salvador. A Batalha de Pirajá aconteceu no atual bairro de mesmo nome, Pirajá, sendo uma tentativa portuguesa de quebrar esse sítio à cidade de Salvador. Ela acabou com a vitória brasileira, rendendo até um mito do corneteiro Lopes, que teria sido um aviso falso para os brasileiros avançarem com uma cavalaria inexistente, mas o aviso teria sido tão convincente que assustou os portugueses, fazendo recuar. Uma última tentativa de quebra ao sítio foi feita na forma de uma invasão anfíbia à ilha de Taparica, mas que novamente acabou um fracasso português. É dessas duas grandes derrotas e meses de malnutrição que voltamos ao início do vídeo, com a fuga Tuga e a vitória triunfante dos brasileiros no dia 2 de julho. Essa conglomeração de histórias, datas e personagens que compõem a tomada de Salvador e eventual expulsão dos portugueses na Bahia é o que se celebra todos os anos. As lembranças dessa memória coletiva são emocionantes de se vivenciar. Mesmo que a população em geral esteja alheia aos detalhes, esse passado mora conosco constantemente. É nas celebrações do 25 de junho em Cachoeira, são as lembranças de figuras pitorescas como os encourados de Pedrão, os legados ainda vivos em locais públicos como o Forte de São Pedro, ainda utilizado como guarnição militar, ou a Praça Lord Cochrane, que guarda o nome daquele almirante decisivo no bloqueio naval da Bahia, e finalmente no próprio 2 de julho. Eu fiz esse vídeo mais curto justamente para celebrar essas histórias e destacar como elas são importantes, não só para mim, mas para todos nós que nos dizemos brasileiros, já que, como vimos, foram eventos decisivos na guerra pela independência. E esses 200 anos de 2 de julho ficarão para sempre marcados na história do Brasil. Agora, você quer saber mais sobre todo o processo de independência e não só essa parte focada na Bahia? Então você tá com sorte, porque tem um vídeo no canal sobre isso, só sobre isso, sobre independência. Dá uma olhada aí. E aproveita e compartilha, se inscreve com o sininho ativado aí pra não perder nenhuma dessas histórias loucas, né? Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.